Você já deve ter participado de alguma festa ou até mesmo ter sido convidado para uma festa, aonde as pessoas tinham que confirmar a presença. E aí, com base nessa confirmação, a pessoa ali, o anfitrião da festa, se organiza, contrata o buffet, reserva o lugar e tudo mais. Agora imagina se você está fazendo uma festa e aí várias pessoas confirmam a participação, mas quando chega no momento ali da festa, ninguém aparece. Seria uma situação um tanto quanto constrangedora, você ficaria aborrecido e sua festa provavelmente seria cancelada, não é mesmo? Essa situação aconteceu numa das parábolas contada por Jesus, a parábola do grande banquete. E aí eu quero te convidar para a gente estudar um pouquinho mais dessa parábola hoje. Tudo que a gente vai aprender hoje aqui está disponível no nosso guia de estudo das parábolas. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Mas antes da gente começar esse estudo, vou pedir você para já curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. A parábola fala de um senhor que ia preparar um banquete. Então ele enviou o seu servo e pediu que o servo ele convidasse algumas pessoas. O servo convidou essas pessoas e essas pessoas aceitaram o convite. Eles confirmaram para o servo: nós vamos estar lá, vamos participar desse banquete. Então o Senhor organizou todo o banquete e quando estava tudo pronto, mandou o servo voltar e chamar aquelas pessoas novamente para participarem do banquete. Só que uma a uma essas pessoas começam a dar desculpas esfarrapadas. Era de se esperar que o banquete fosse cancelado, o senhor do banquete que convidou as pessoas ficasse bem aborrecido. Entretanto, não é isso que acontece. Na história, o que o Senhor faz é expandir o convite. Ele chama um outro grupo de pessoas, algumas também não vão, então ele chama um outro grupo de pessoas. Ele vai expandindo o convite, até que então o banquete acontece. Para a gente entender bem como aplicar essa parábola nos nossos dias, a gente precisa ter em mente que nessa parábola o banquete representa o reino de Deus. O Senhor representa o próprio Deus e o servo representa Jesus. Como eu disse, o servo ele tinha ido até as pessoas e tinha convidado essas pessoas para participarem do banquete. É como se Jesus estivesse convidando essas pessoas para participarem do seu reino, do reino de Deus. Num primeiro momento, essas pessoas dizem sim, elas aceitam o convite. Então o banquete começa a ser preparado. Quando chega um determinado momento, o servo vai e fala: vem, chegou a hora de você assumir o seu lugar neste banquete, o seu lugar neste reino. A primeira pessoa ela fala que precisava ir ver os campos que ela havia comprado. Só que naquela época ninguém comprava campos sem fazer uma inspeção minuciosa desses campos. Então, se ela já tinha comprado, não tinha o que ele ver em relação àquelas propriedades, porque ele já conhecia aquelas propriedades milimetricamente. Algumas dessas negociações demoravam anos até que a pessoa pudesse conhecer tudo da propriedade e então fechar o negócio. A segunda pessoa disse que tinha comprado 2 bois e precisava ver esses 2 bois trabalhando juntos. Só que de igual forma também era uma coisa completamente desnecessária, porque ninguém comprava 2 bois se não tivesse antes verificado se eles trabalhavam bem juntos. Porque isso era uma prática. Primeiro eles colocavam os 2 bois para trabalhar juntos e se desse certo é que eles compravam. Então essa daqui é outra desculpa esfarrapada. E o terceiro convidado foi o que foi mais sincero na sua desculpa. Ele disse: olha, antes eu tinha aceitado, só que agora eu me casei. As coisas mudaram, eu simplesmente não vou. Foi a desculpa mais rude, porém foi o mais sincero. Então todas essas 3 pessoas elas estavam falando assim: olha, eu até pensei em participar do seu banquete quando você me convidou. Porém, existem coisas mais importantes que eu preciso fazer agora e eu não vou mais participar desse banquete. Por causa dessas desculpas, era esperado que o banquete ele fosse cancelado. Porém, o Senhor ele estende o convite e agora ele manda chamar os coxos, os aleijados, os pobres, os cegos, ou seja, pessoas que ninguém esperava que tivessem naquele banquete, pessoas improváveis de estarem ali naquele lugar. O Senhor ele permanece perfeitamente bem diante da recusa dos seus convidados. O que ele faz é expandir o convite, até que então o jantar, o banquete aconteça. O banquete vai acontecer, independente se essas pessoas aceitem ou não o convite que lhes foi feito. Ou seja, essa parábola nos ensina que o reino de Deus vai acontecer, independente se você aceitar ou não participar dele. A conclusão dessa parábola é bem simples: nenhum daqueles que rejeitar o convite do servo, o convite de Jesus, vai ter lugar no reino de Deus. Jesus convida a todos. Resta você aceitar ou não o convite dele. Pois nenhum homem pode salvar-se a si mesmo, mas qualquer homem pode condenar-se a si mesmo. Basta recusar o convite. Então, que nós possamos dizer sim ao chamado de Deus para a nossa vida.